Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, estou trazendo aqui para vocês dois momentos simplesmente espetacular do Breno Altman, dando uma lavada em um olavista bolsonarista que se acha inteligente e, na verdade, não passa de um ignorante. Mas eu quero dizer a você o seguinte, eu não estou trazendo esses dois momentos em que o Breno destroça esse cidadão, o nome dele, Flávio Morgenter, olavista, ele tenta provocar o Breno e é destroçado. Mas o que eu quero mesmo chamar a atenção de vocês é para aquilo que o Breno fala já no primeiro momento. E aí eu vou explicar a vocês a importância daquilo que o Breno diz, a importância de você ser um estudioso, o que pode nos permitir impedir o crescimento de algo terrível. Vamos fazer o seguinte, vamos aos dois trechinhos, é coisa rápida, do Breno jantando o cara, e a gente volta comentando uma parte da fala do Breno Altman, tá certo? Aqui, o primeiro regime nazista que surge é na Alemanha. Ele é precedido de um regime fascista, que é o regime fascista estabelecido na Itália por Mussolini. Esses regimes só puderam existir porque os conservadores e os liberais permitiram o acesso, tanto de Mussolini na Itália, quanto o de Hitler na Alemanha. Hitler, por exemplo, ele era minoritário no parlamento. Ele não tinha maioria no parlamento alemão. Ele jamais poderia ter chegado a ser chanceler se o partido do centro católico na Alemanha, que tinha como um de seus principais líderes, von Papen, não preparasse a ascensão do Hitler, não convencesse o então presidente conservador, o general Hindenburg, a nomear Hitler chanceler, e se o partido do centro católico não tivesse armado uma maioria para Hitler poder ser primeiro-ministro. Mais ainda, o partido do centro católico votou na lei de poderes especiais que estabelece a ditadura nazista em 1933. Hitler só pôde ter 2/3 do parlamento alemão porque os conservadores votaram junto com o partido nazista. Os conservadores na Alemanha permitiram a ascensão de Hitler. E os conservadores e liberais na Itália permitiram a ascensão do Mussolini. E por que isso acontece? Porque conservadores e liberais são iguais aos nazistas? Não, mas porque conservadores e liberais fazem parte do mesmo campo ideológico do nazismo. Eles não são nazistas, mas eles se dispuseram a se aliar com o nazismo para derrotar os comunistas, para derrotar o campo do socialismo. Foram eles os cúmplices, os avalistas da ascensão de Hitler. Sem von Papen não existiria o governo de Hitler. Sem o partido do centro católico não existiria o governo de Hitler. Sem os conservadores e liberais na Itália não existiria o governo de Mussolini. Então é uma aliança apoiada pela grande burguesia da Itália e da Alemanha que permite a ascensão do fascismo na Itália nos anos 20 e finalmente do regime nazista em 1933. Estava do que se tratou. Bem, meus amigos e minhas amigas, essa primeira parte aí, será que vocês começaram a captar o que é que eu quero trazer para vocês? Ele fala da ascensão do Hitler e do Mussolini, certo? Como ela se deu. Pergunta que eu faço para você. Como é que se deu a ascensão do bolsonarismo no Brasil? O que é que aconteceu de 2015 até 2018? A elite desse país, a burguesia, os partidos chamados do Centrão, que necessariamente não são bolsonaristas, em um determinado momento eles se uniram primeiro para derrubar Dilma, depois eles se uniram para prender o Lula, e em 2018, quando eles tinham uma opção difícil, não é? O Haddad de um lado e o Bolsonaro do outro. Como eles tinham que tirar a gente do poder, o PT do poder, o que foi que eles fizeram? Eles se juntaram ao Bolsonaro. Lembrando que lá com Mussolini e com Hitler, eles alimentaram a cobra dessa mesma forma, mas eles não tiveram competência para, no momento certo, cortar a cabeça da cobra. E aconteceu o que aconteceu com Hitler e com Mussolini. Tá certo? Aqui no Brasil,
a gente conseguiu muito rapidamente, a esquerda, junto com o judiciário, tirar o Bolsonaro do poder. Mas uma coisa nós temos que entender: a cobra não está morta. Vejam vocês que nós temos aí esse PL da anistia, que se passar, a cobra está mais do que viva. O bolsonarismo está mais do que vivo. Daí a importância dessa fala do Breno para a gente quantificar a importância da gente não deixar essa cobra viva, representada pelo bolsonarismo e participando forte eleitoralmente do Brasil. E essa PL da anistia permite isso. E a gente, se não agir de forma coerente, se o povo não for para as ruas para impedir essa PL de ser aprovada, a cobra continua viva e não se sabe o que pode acontecer neste país. Olha o exemplo lá atrás. O Breno destroçou o cara, mas só destroçou porque é alguém que estudou o passado. E através desse estudo do Breno do passado, a gente consegue projetar para o futuro e a gente sabe que a gente não pode permitir que esse PL da anistia prospere. Agora, para a gente finalizar, olha o que é que o Breno faz com o cidadão. Ele tenta enquadrá-lo, falando da Lava Jato. Se deu muito mal. Vamos ouvir? Exclusivamente. Processo, se foi não, a Polícia Federal não apresentou nenhuma denúncia. O único processo que teve contra mim com decisão judicial até o presente momento é um processo pelo qual eu chamei a duas pessoas, Alexandre Schwartzman e André Leite, de covardes. E aí eu fui condenado na primeira instância a pagar uma multa e na segunda a pagar 3 meses de cadeia com alternativa a pagamento de multa. Mas na segunda instância caiu essa condenação e eu tive que ainda vai estar tendo uma apelação, mas a multa foi reduzida e ficou de eu pagar uma multa por eu ter chamado ele de covarde. Não existe, não tem nada a ver com esse post. O antissemitismo. Nada a ver. A Polícia Federal esclareceu isso ponto por ponto, de que o post foi maliciosamente manipulado para provocar um falso caso judicial contra mim. Comentários de Flávio. Teve também a 27ª operação da Lava Jato, né? Operação Carbono 14, que você deve lembrar bem dela, com todo carinho. O que isso tem a ver com a nossa discussão de hoje? O que isso tem a ver? Não, só tô falando... É o mesmo caso, mas teve o caso do Caetano Veloso, então, que você acusou ele de ser pedófilo e teve que pagar uma multa de 200 mil, reduzido para 120 mil reais. Então, eu fui absolvido pelo juiz Sérgio Moro, fui absolvido. Você foi condenado porque chamou o Caetano Veloso de pedófilo, você foi condenado na primeira e na segunda instância. E você está fazendo uma vaquinha para poder pagar a multa. Que legal. Porque você tem uma vaquinha chamou Caetano Veloso de pedófilo. Temos duas questões aqui. Eu fui absolvido na Lava Jato. Você foi condenado. Meus amigos, que coisa! Tá vendo aí? É aquele tipo, rapaz, o cara malandro, né? E esquece de olhar o rabo, aí vai cutucar o Breno com a vara curta. O Breno desceu a lenha nele. Gostou dessa informação? Se gostou, não esquece, mete o dedo no like. É muito importante a gente passar adiante. O Brasil inteiro precisa saber que a gente tem que derrubar essa PEC da anistia. Isso permite que a cobra, o bolsonarismo, continue vivo. Isso nós não podemos permitir. Muito obrigado a todos vocês. Quando eu falo vivo é politicamente, tá? Muito obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.